Aleluia. Aleluias. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, de Jesus, segundo João. João 1, 40, 42. Aleluias. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele chamou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para Simão, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Lucas 5. Vamos do verso 3 ao 6 e depois o 9. Lucas 5, aleluias. Entretanto, um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe o Senhor que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava do barco a multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse: faze-te ao largo, Simão, e lançai as vossas redes para pescar. E lançai as vossas redes para pescar. E lançai as vossas redes para pescar. E Simão respondeu: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se, rasgavam-se as redes. Verso 9 e 10. Pois à vista da pesca maravilhosa que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, de hoje em diante serás pescador de homens. Vira para o seu irmão e fala: não temas, de hoje em diante serás pescador de homens. Vira para o outro do outro lado e fala: não temas, de hoje em diante serás pescador de homens. Mateus 28. Aleluia. Mateus 28. Jesus, aproximando-se dos discípulos, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O que eu estava fazendo com vocês aqui na terra, todo esse discipulado, esse treinamento, esses milagres, é por um propósito. E agora toda a autoridade me foi dada. Então, ide, portanto,
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fala comigo assim: amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, decidido a largar tudo e parar de novo. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Eu estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. De novo. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Canta para o seu irmão. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Fala de novo para ele. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Vira para o outro irmão agora. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Alessandra. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o arado, no lugar da vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Está e vem comer cantar. Alabaixo comerei, cantei, varabastou, comei, cantava lá. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar, do lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Mais uma vez. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para
salvar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Vira para o seu irmão agora e canta para ele. Jesus falando. Vira agora para o outro irmão. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Canta de novo para ele. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar, mais uma vez, das feridas, sinta-se amada noiva. Sinta-se chamada noiva. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar, né? Mais duas vezes. Deixa eu te usar. Uma última vez. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluias. Pode assentar. Um coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. O tema da nossa mensagem é sendo chamado e treinado para colher. O chamado e o treinamento, ele ocorre ao mesmo tempo. Você não é chamado, e aí você espera. Fica treinando, para depois começar a colher. O treinamento com Jesus é intensivo. Ele chama e ele já te põe no campo com ele. Já no campo. Lá foi chamado, já vai para o campo. E no campo, ali começa fazendo o chamado e fazendo o treinamento. E ali no treinamento, ele renova o chamado e revela coisas novas sobre o chamado. E você vai andando e já vai colhendo, na medida, colhendo. E aí ele vai revelando mais, te capacitando mais. E você chega na grande colheita que ele tem. Carabastou, Obanai. Aleluias. Mas irmã, eu não sou nem evangelista, nem missionário. Essa mensagem não é para mim, não. Vamos ver para quem que é a mensagem de hoje. Você que está com grande desânimo, né?
objetivos fracassados. Fracasso na profissão em que você é perito. Você é perito naquela área, mas você não avança. Você está com a vida sem sentido no mundo, está sem graça. Você não está vendo sentido. As coisas não dão certo mais. Em casa, na rua, no trabalho. Você não sabe como Deus o chama, como que é ouvir o chamado de Deus. Você tem dúvidas. E você tem dúvidas sobre qual é o seu chamado, já que você não consegue ouvir o chamado. Ou então, se você desistiu de fazer a obra, um dia você fazia, se decepcionou e largou. E você acha que primeiro precisa treinar. Eu preciso de um treinamento. Ou então eu preciso realizar umas coisas na minha vida antes. Eu tenho que decorar minha casa. Eu tenho que comprar meu carro. Aí depois que casar, eu vou comprar o apartamento, mobiliar apartamento, aí vem filho. Depois que eu criar filho, eu faço a obra. São para essas pessoas que Jesus quer falar hoje. Aleluia, pode passar. Então nós vamos olhar como que foi o chamado inicial de Simão. E como que ele caminha com Jesus neste treinamento. Como que é andar com Jesus realizando o chamado em treinamento. Aleluia. Simão é aquele que ouve. Como que eu vou saber qual é o meu chamado? É aquele que ouve, Simão. Aleluia. Cefas em aramaico corresponde ao Petros em grego e significa massa de pedra extraída de pedra viva. É o que Jesus falou para Pedro em João 1. Você serás Cefas. Ou seja, você vai ser uma pedra, alguém tão trabalhado, mas que vai extrair de mim. Ou seja, eu que vou tirar de você o que tem de melhor em você. Massa de pedra extraída da pedra viva. Aleluia. E ele foi chamado ali para ser pescadores de homens. Simão estava triste, não estava entendendo o que estava acontecendo. Como que pode eu, o grande pescador, não pescar? E como ele é carrecudo, bruto, era sem educação mesmo, eu imagino que ele não estava sendo muito amigável e bem tratável com ninguém. E ele estava muito triste, rancoroso, desgostoso. Nunca aconteceu isso na vida dele. Não pescar, não existia. Porque se você precisava de um pescador na região, é Simão. Simão e os irmãos deles. É a melhor companhia que tem. Mas chega um dia que Simão não pesca nada. Nada. E Jesus chega no barco dele e prega a palavra e ele ouve. Ele é aquele que ouve. E eu creio que aquela palavra gerou transformação na vida dele. Porque quando Jesus fala para ele lançar a rede ao mar, voltar para o mar de novo, ele obedeceu. Ele disse, só porque é o Senhor que está falando. O Senhor que tem essas palavras aí que enche o meu interior. Que renova o meu interior. Porque eu estava tão abatido. Só vou voltar para o mar porque é o Senhor que está falando. Porque eu conheço essas águas. Não tem peixe aí. Mas quando ele chega no mar, Jesus dá a localização precisa da onde tem peixe. Jesus sabe onde os peixes estão.
Ele, que pensava ser ele o grande profissional e conhecedor da arte de pescar, ele conheceu alguém que sabia muito mais, que conseguia ver nas profundezas, ou quem sabe ele chamou os peixes que não estavam nem ali, agora porque ele deu a ordem vieram. Não é à toa que é chamada a pesca maravilhosa, eles ficam maravilhados, todos que estavam ali. Ele ouviu, e ele passou depois a querer muito, a seguir esse Jesus, esse Messias, que o irmão dele já tinha levado ele para ver, e que já tinha profetizado sobre a vida dele. E agora Jesus fala para ele, fala assim: Pedro, Simão, você vai continuar pescando, só que é uma pescaria diferente da que você está fazendo. Não é do jeito que você está fazendo mais não, agora a pescaria é de homens, não é de peixe. Grande propósito ali no início do chamado dele. O que Jesus iria fazer durante todo o processo de treinamento, de discipulado ali com Simão? Transformar Simão em Cefas, em Pedro, que Cefas significa em massa de pedra extraída da pedra viva. Torna Simão um pouco mais parecido com ele, mudar o entendimento dele sobre as coisas, para que se cumprisse as promessas de Deus sobre ele, porque Jesus já tinha falado que ele seria um construtor de igrejas, digamos assim. Jesus, toda vez que conta com ele no início, lança uma profecia. Seria o líder dos apóstolos. E sua atuação definiria, assim como a de Paulo, de outros, mas ele seria o líder. Definiria o que nós conhecemos de cristianismo hoje. E de como seria a sua extensão. E ele larga tudo para seguir Jesus. Um galileu pode mudar de temperamento forte, quem era Simão, explosivo, ansioso, simples, sem muita instrução, mas era cheio de compaixão, afetuoso, a história conta. E ele buscava a verdade, mas ele tinha um grande vazio. Tanto que ele esperava pela vinda do Messias. Tinha uma característica de líder já no seu trabalho. E ele se relacionava bem com quem trabalhava com ele, e ele corria riscos. Só que ele semeava na carne. Impetuoso, afoito, sem domínio próprio. Defende amigos a qualquer custo, mesmo se precisar de usar de violência. Se você tivesse uma empresa, você chamaria alguém como Simão para ser o líder da sua empresa? Mesmo se estivesse só no início dela? Ou você, se não fosse nem o líder, mas tivesse algum lugar de destaque, alguém que você quer valorizar, quer investir, você chamaria? Possivelmente ele é muito parecido comigo e com você antes de Jesus. Pode passar. Então, como que é ser chamado? Ouvir, deixar ler no coração, ouvir o Espírito Santo e obedecer sem hesitar. Foi o que ele fez. É assim um processo de ser chamado. Talvez você já ouviu
o seu coração já tenha ardido e você esteja hesitando. Ah, mas como? Qual o detalhe? Ele usa os dons e talentos que você tem. O dom de Simão era pescaria. Vai usar esse grande dom que ele tem. E era bom de relacionamentos. Em áreas que você atua. Mas só que Deus vai trazer para a esfera dele, para o governo dele. Ele muda a forma como você atua. Não é mais na forma do mundo. Na sua empresa você não mais vai fazer a gestão na forma do mundo. O talento que você tem, você não vai empregar mais com sexualidade, com mentira, engano, com zombaria. É na forma santa de Deus, é em santidade. Pedro continuaria a pescar, mas na forma de Jesus, na forma do reino de Deus. Te dou 30 segundos para você falar com o Espírito Santo aí. Qual é o meu chamado? É esse mesmo? Testifica, confirma, cavastou. 30 segundos. Xere calabás. Deixa eu te usar. Ele quer te usar. Aleluias. Chamar, obedecer, sem hesitar, com os teus talentos. Voltar para o alto mar. Aleluias. Aleluias. Próximo slide. Então Jesus vai iniciar, porque ele larga tudo, assim como os outros discípulos, mas o nosso foco aqui é em Simão. Vai iniciar um treinamento com ele, um aprendizado. Vai ensinar ele a caminhar com santidade, alinhado com o propósito que Deus tem para a vida dele. Então a vida dele que não tinha sentido, ela ganha sentido cada vez que ele vê o mestre agindo, ensinando, cada vez que ele aprende um conceito, e tudo de forma muito prática, é no campo, é indo. O ídolo não é para depois. Ele já chama e já te leva. Respeitando sim a questão multicultural. Se você vai para outras nações, tem treinamentos multiculturais, dependendo do nível da capacitação. Mas isso não quer dizer que você vai passar suas noites na frente da televisão ou no YouTube, não. Você já vai continuar exercendo algum tipo de missão para Cristo. Se é discípulo, já vai. Já inicia o treinamento e já vai indo. Já se coloca à disposição. Se é discípulo, já põe a mão no arado. Chegou Manai Calabachévia. Depois as coisas complicam para você. Você perde o sentido do que é seguir a Cristo. A tristeza vem. A pescaria cessa e você começa, como Simão, a questionar: mas por que não tem mais peixe? Jesus te chama. É porque tem que fazer do jeito dele. Grande pescaria vem, é com ele, sem ele não. Chacavastou. E é na moda dele, na moda dele, na moda dele. São processos paralelos. Respeito muito a teologia e os ensinamentos que são requeridos para quem vai fazer missões multiculturais. Mas esses irmãos que estão no treinamento de missão, eles já ganharam seus vizinhos. Já cobraram preço pela família. Não é à toa que eles querem ir lá para o outro lado do mundo. Que não pode ouvir nem falar de Jesus, que pá, forca. O ID, Mateus 28, é para todos. É ordenança. Então, se a gente fica na cadeira só e não vai, e não ouve o que Jesus, dá tristezinha mesmo.
peixe começa a faltar, porque Jesus abre os nossos olhos. Nós vamos ver no treinamento que ele tem intensivo com Pedro, como que ele trata Pedro. Como que você ensina alguém que é rude de temperamento? Aleluia. Processos paralelos e contínuos. Chamou? Vamos. Treinamento em campo. Exercendo o chamado. Estou indo. Vamos. Vai aprendendo. E aí ele vai descortinando mais os chamados. Não é só para falar, é para pôr a mão, é para curar também. Não, também é para abraçar e dizer que eu amo. Não é só para entregar a cesta, não, né? A irmã Liana Flávia, é para abraçar, dizer que sente falta, que ama. Chacavastou. Não é só para ir no Vera Cruz e cantar só com as crianças, ensinar a Bíblia, não. É com os adultos também. Você vai e ele vai ensinando. Próximo. O objetivo do treinamento de Simão: matar Simão e ressuscitar Cefas. Qual o objetivo do treinamento do Simão? Que ele negue a si mesmo. Que ele olhe para dentro dele e diga: não sou nada sem o Senhor. Dependo do Senhor. Tudo que eu fiz de errado, eu me arrependo. Quando ele chegar nesse ponto, Jesus fala: completou. Pronto. Já posso entregar a chave do reino. Negar, fazer com que Simão negue a si mesmo. E a colheita ela é maior à medida que ele vai morrendo no caminho. Simão vai morrendo. E aí começa a aparecer umas características de Cefas, parecida com a pedra viva que é o Senhor. E tudo que é Simão vai, ó. Então tem coisas na nossa vida que a gente não entende, a gente acha que é o capeta fazendo. Porque Jesus está tirando, Ele está limpando. Ele é chamado de agricultor, o pai, né, nas escrituras. O agricultor, uma coisa que ele gosta de fazer é cortar a árvore. Vem e corta. Adora fazer isso. Para quê? Para dar mais fruto. Para dar mais fruto. Agricultor, ele gosta de fruto. Não gosta de árvore grandona, frondosa, com a folhona, árvore linda. Não, corta tudo isso, é fruto. Canté, eu vos chamei para que vades e des frutos, e o vosso fruto permaneça. Então o semeador, que é o Senhor Jesus, que ele vai lançar sementes durante todo o treinamento ali que ele vai fazer com Simão. Ele faz um cálculo. Todo homem que vai planejar, ele faz um cálculo. Você imagina o Senhor Jesus. E o cálculo dele é: eu vou utilizar o martelo e eu vou utilizar a espada de fogo. E quando ele estiver no prumo, eu lanço fogo de vez nele. São os instrumentos que ele vai usar. A palavra que vai martelar vai ser como um martelo que esmiuça pedras. Tem hora que Jesus vai chegar para ele como um martelo. Para ver se a pedra esmiuça, racha, começa a mudar. Tem horas que Jesus vai chegar a ele como uma espada, assim, ó. E penetra nele. Isso com a palavra gerando transformação. E na hora certa que ele vê que ele já está cheio da palavra, aguentando tranco, vai vir o Espírito Santo sobre eles. E vai ter grande colheita. Então ele vai utilizar
Mas ele vai utilizar com Simão de forma distinta dos outros. Ele vai utilizar com grande intensidade e frequência suficiente para tornar o coração dele em solo fértil em 3 anos. Ele tem um tempo limitado para ele trabalhar com Pedro. Então ele fez todo o cálculo. E a projeção dele, olha o planejamento, gente. A projeção é que o solo ficará mais fértil, vai dar mais colheita, na exata proporção em que ele começa a negar a si mesmo. E a estratégia é que ele vai ser questionado, ele vai ser confrontado, ele vai ser surpreendido, ele vai ser repreendido. Tem crente que não gosta de repreensão. Repreensão não é de Deus, me repreendeu. Não é de Deus. Jesus nos repreende o tempo todo na Bíblia. E ele vai utilizar dessa estratégia de repreensão com Pedro. Ai, está me confrontando muito, não vou mais na igreja. É Jesus que confronta, é a palavra dele. Porque tudo que ele fala, que ele aprova, tem um significado inverso daquilo que o mundo diz sim. Quando o mundo diz sim, ele diz não. Aí ele chega e vira de cabeça para baixo e fala, é assim. Simão vai ter que morrer em 3 anos. Chacavastocomanai. Próximo. E Jesus anuncia para todos o programa intensivo. Tem um programa intensivo para todos os discípulos. Jesus escolhe os 12 e Simão está na primeira da lista, em cabeça. E Jesus semeia a palavra, ele ensina. Tem também as lições, o testemunho do mestre, que os 12 vão ver, os 12 vão aprender. E os 12 vão semear, vão crescer em resposta, vão crescer em santidade em resposta às ações de Jesus. Os 12, na prática, eles recebem autoridade sobre o inimigo, sobre os enfermos, sobre demônios. Tão intensivo que é esse programa de Jesus de 3 anos. Mas eles não começaram a ir para o campo só quando o programa estava terminado. Não, vai desde o início. Chamou, vem, agora nós vamos. Acompanhou Jesus onde ele foi. E à medida que Jesus ia aprofundando, ia falando, ensinando, eles iam acompanhando. Treinamento vivo. Este é o treinamento na sua vida, na minha. Ele é vivo, ele é dia a dia. Você não está esperando, sim, vai ter um grande chamado, que Deus talvez já esteja te falando, revelando, que Ele vai te colocar em alguma missão, que Ele vai te levar para o Japão, ou Ele vai te levar lá para a África, oh glória, aleluia, vai te levar para algum lugar, vai ter um momento, mas enquanto isso, já começa o treinamento, vai para o Veracruz, já começa, é com o seu vizinho, a sua família, aleluias, não é depois, aleluia, e isso quando não tinha o Espírito Santo, mas Jesus estava com eles, né, e agora com o Espírito Santo, então você converteu, recebeu o Espírito Santo, foi. E o crente novo, ele vai mesmo, primeiro amor, né? Ele chega na casa, ele já fala do amor de Jesus. Chega na escola, ele já fala. Ele não espera o pastor ungir ele de missionário, não. O crente novo, né? Só que Pedro terá alguns tete a tete particulares, semeaduras ali, porque Jesus tem que tratar algumas áreas com ele, e ele é o líder que o Senhor escolheu. Falou isso em João 1.
Então ele terá alguns ensinamentos adicionais. Jesus precisava de alguém que tem alguns elementos que ele tinha, mas tinha que trabalhar o caráter. Muito firme, muito amigável, mas tinha que fazer tudo na forma de Deus. E pescaria era com ele mesmo. Só que agora ia pescar homens. Treinamento vivo, realizado em campo missionário, não é em sala de aula. Treinamento com Jesus é na vida real. Você pode até ir para a escola de teologia, complementa, te gabarita mais para aquilo que Deus tem. Mas isso não quer dizer que Ele não está te treinando na vida real, no dia a dia. Treinamento com Jesus é no campo. É 24 horas. Não tem um horáriozinho limitado, não. Agora eu estou em treinamento, seguindo a vontade de Jesus e fala, 18 horas já vou me liberar. Chega carnaval, eu saio desse treinamento, vou lá para Camboriú. Não. É constante. É constante. Ensino número 1. Então, como que ele vai fazer o treinamento? Com espada, com martelo e com fogo. Pedro começa a andar sobre as águas um dia. Ninguém andou. Foi só ele. Olha a característica do líder. Ele assume risco. Só que ainda tinha uma fé impulsiva. E ele diz para Jesus, se és tu, manda-me ir, que irei ter contigo sobre as águas. Mas ele olha para o vento e ele tem medo. Ele afunda. Jesus estende a mão para ele e não fala assim, ô Pedrinho, coitadinho, vem cá, dá um abraço do mestre, vem, vou te jogar lá no barco, vem que eu vou te levar para o barco, vem. Ai, desculpa que eu te chamei, aí fiz te afundar, vi que você ainda não tinha fé, e te chamei. Jesus não bajula ele. Jesus não passa a mãozinha na cabeça dele. Jesus lança uma espada, a palavra nele. Homem de pequena fé, por que duvidaste? E ele, como ele é duro, quando falam com ele com dureza, ele já sabe. É sério. Oh. E ali a espada entra nele. E ele aprende a primeira lição, o primeiro ensino. O que observa vento, nunca semeará. A espada penetra. Ravashokomanai. Primeiro ensino forte. Se Jesus tivesse pegado ele no cano, meu filhinho, não teria dado valor. Por causa de quem ele é, a estrutura que ele tem. Jesus sabe quem ele treina. Se ele chega com você e te repreende com a espada, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que ele vai gerar transformação. Ensinamento 2. O mesmo que for repreendido, ele vai reconhecer que Jesus é o Cristo. Vê que ele é muito parecido com a gente. Ele não é o todo o tempo santo, né? Então ele cai e Jesus o levanta repreendendo. Depois ele já acerta. Então ele não acerta o tempo todo. Então nós que estamos aprendendo com Jesus o dia a dia, nós temos altos e baixos, e o mestre sabe disso. Mas nem por isso ele vai passar a mão na nossa cabeça. O propósito dele é nos ensinar, é nos capacitar. Amém? Então, se vem uma repreensão da parte dele, se vem uma palavra forte, você recebe. Deixa entrar. Deixa aquilo te transformar.
Amém? Quem tu pensas que sou? Uns estão falando que tu és profeta, Senhor, outros falam que tu és Elias. E você, Pedro? Quem que você acha que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que estás no céu. Tu és pedra, e sobre essa pedra, rocha, olha aí, ele acertou, e Jesus reafirma o chamado. E ele dá mais detalhe desse chamado. Que pedra é essa? O que a pedra vai fazer? Você está vendo? Então, quando você faz uma coisa e você acerta, ele vai abrindo os seus olhos, ele reafirma o chamado. Ele te dá certeza que você está no rumo certo. E ele dá um elemento a mais sobre o seu chamado. O que ele quer com você. E edificarei sobre esta rocha que é Jesus, edificarei a minha igreja. E as chaves do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou te dar, Simão, ali como líder, junto com a minha igreja, as chaves do reino. E o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Olha que coisa grandiosa. Eu creio que no momento ele não tenha compreendido tudo, mas no decorrer dos anos ficou muito claro. Mas Jesus já vai revelando. Qual é o ensinamento 2? Semeou no Espírito, colheu no Espírito. Você tem semeado no Espírito? Se tiver, vai colher no Espírito. Vai ter mais entendimento, vai ter mais revelação. Ensino 3. Pedro repreende Jesus, e Jesus repreende Satanás em Pedro e o exorta. O contexto, quando Jesus fala que ele vai ser morto, e Pedro diz: Senhor, tem compaixão de ti, isso de nenhum modo vai te acontecer. E Jesus fala para ele, e aí agora é com fogo mesmo, né, no capeta: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, mas sim de homens. Quem quiser salvar a própria vida, perdê-la-á, e quem perder a vida, por minha causa, a achará. Então, muitas vezes a gente chega para Jesus achando que estamos falando palavras que o agradam, mas não está de acordo com as profecias dele, nem com o que ele é. E ele tem que repreender o capeta de nós. Ou utilizar os irmãos para nos repreender. Gente, que treinamento bruto, intensivo, individual. Eu tenho um segredo para te contar. Também é assim comigo. E com você também. Talvez você já está começando a perceber. Em alguns momentos em que coisas ficaram mais claras, outros momentos ficaram mais pesadas, que você não estava indo muito na direção. E você precisou de ajuda, ajuda dos pastores, irmãos. Jesus está abrindo entendimento aqui hoje, porque a gente tem que entrar nesse treinamento em espírito e em verdade, com entendimento, de coração aberto para mudar, para ir e gerar frutos. Amém? Aprender, corrigir, fazer adaptações, alinhar a vontade dele. Ensino 3. Pedro aprende: se alguém vir após Jesus, tem que negar a si mesmo. Eu tenho que tomar a minha cruz e seguir ele. Aquilo que ele deu para mim, que eu acho que é cruz, que eu vejo como a cruz, eu tenho que segurar ela e ir com ele, porque com ele eu vou conseguir. Só que o segredo
é negar a mim mesmo, é negar o meu eu. Então eu, Pedro, eu vou ter que negar o meu eu. E precisa do Espírito Santo, do fogo de Jesus, para negar o eu. E ver o que é de Deus, quais são as coisas do Senhor. Largar mão das obras da carne e andar crescendo no fruto do Espírito, em todos os elementos do fruto. Começando pelo amor, bondade, lealdade, longanimidade. Ensino 4. Ele contempla a glória de Cristo. E primeiro ele queria ficar ali, mas depois teve medo. Olha que coisa contraditória. Contexto: Jesus transfigurado. Ele é um dos poucos que está ali com Jesus quando ele é transfigurado. E ele vira para Jesus e fala: Senhor, que coisa maravilhosa é ficar aqui. Se quiseres, Senhor, vou fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. E vamos ficar tudo aqui, não vamos sair daqui. É igual aquele crente que vai para um congresso e aí não quer nem sair de lá, porque está tão bom, né? Vem para a igreja, ai, quero mais culto, quero nem sair. Mas Jesus quer te mandar para fora. Você recebe. Você sabe o que significa eclésias? Eclésia, igreja. Voltados para fora. Aleluias, aleluias. E o pai fala, uma voz vindo da nuvem dizia, ainda confirma, olha que ambiente mais gostoso. Este é meu filho amado, a ele obedecei. Isso dá um medo agora em Pedro, porque estava tão bom ali, Jesus transfigurado, Moisés tal, e de repente aquele trovão do céu, aquela vozona, ele já fica com medo, né? E Jesus fala, erguei-vos e não temais. Ensinamento não é para ficar no conforto da igreja, no mover do reteté do Espírito Santo. Não é para isso que o Espírito Santo foi derramar, sentindo a glória de Deus, sentindo. E o que você vai fazer com ela? Você tem que levar ela lá para o Veracruz, lá para a África, para sua casa. Há uma colheita a ser feita. O objetivo desse treinamento é colher frutos. Ensino 5. Pedro tenta impedir a prisão de Jesus. Vê o mestre sendo preso, pá! E ele usa de violência. E o mestre o repreende. Gente, mas como que a prisão de Jesus pode ser uma coisa de Deus? Para ele, com os olhos carnais, era um absurdo prender o Jesus. Então ele vai lá e uma faca, uma espada na orelha do soldado Malco. Pedro fala no versículo 10, João 18, 10. Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E Jesus fala para ele, mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu? E o ensino é Deus trabalhando para um propósito maior. É aquilo que as profecias já tinham falado. E não é por violência. Se Deus tem aquele propósito, aquela prisão naquele momento, ela vai acontecer. Aleluia. Aconteceram com os apóstolos em vários momentos, mas o Senhor não os abandonou. Ele aparece para Paulo dentro da prisão e fala, Paulo, anima-te, porque importas que chegue a Roma. Você vai chegar lá onde eu prometi, e você vai pregar aqui para os governadores, porque ele em prisão, ele tem que aparecer na frente das autoridades, e aí ele pregou para as autoridades, para os governadores.
A prisão não é o fim. O Calvário não é o fim. A via sacra ali, o sofrimento da cruz, não é o fim para Jesus. Então Pedro não entendia. E sendo que Jesus tentou explicar em várias vezes. Então o Senhor veio com martelo. Eu vou beber do cálice que o meu Pai tem para mim. Mal sabia ele que ele teria também um cálice no futuro para beber. Shekavastou kumanai. Por causa da maior forma como ele vai morrer. Mas eu creio que esses ensinamentos ficaram marcados. Eu creio que na hora da morte dele, ele lembrou. Esse é o cálice que o meu Pai tem para mim. E aquilo deu força para ele. Todo o ensinamento de Jesus, que é para nós, é rema, é direto, é tete a tete. Por mais martelo que seja, por mais espada que corta que seja, ele nos levanta. Ele nos põe no prumo para continuar. Agora, se você é crente rebelde, você vai achar que é o capeta, você vai achar que é a sua mãe. Você não está aberto para os ensinamentos e correções e aprendizado, treinamento que o Senhor está fazendo na sua vida. O Senhor muda isso hoje. E muitos aqui. Ele nega Jesus 3 vezes. Mas aí ele lembra da semeadura, de todo o processo. Ele lembra que ele não pode cair. E é por fé. Ele lembra que tem que cumprir o cálice, beber o cálice que o Pai tem para ele. Ele lembra de todo o processo do treinamento e ele chora. É o momento que dá fruto, o treinamento ali. Ele é colocado no checkmate. É como se fosse uma prova final. Está no finalzinho do treinamento. E a gente acha, né? A fornalha pegou fogo. E sentou várias vezes mais. 7 vezes a gente acha. Agora é o fim, eu morro. É a prova final. É a hora em que ele está assim, o teste final. Ele nega 3 vezes. Mas ele lembra de tudo. E ele chora. Não é um choro de mentira para agradar ninguém. Porque ele nem sabia que Jesus estava vendo. Não sabia que o Pai estava vendo. Não tinha esse entendimento que o Espírito estava vendo. E que um dos evangelistas estavam escrevendo. Pedro fala, não conheço. E ele outra vez o negou. Não conheço este homem. Como Jesus estava sendo açoitado ali. E Pedro lembra de suas palavras. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Por ti, Pedro, eu darei minha própria vida. Pedro lembra de Jesus falando, você darás a vida por mim? Em verdade vos digo. Em verdade vos digo, que você vai, ainda que o galo cante, você vai me trair. Jamais, Senhor. Eu dou a minha vida por ti. Não, Pedro, você vai me trair. Ele lembra de tudo. Lembrou da palavra, caiu em si e desatou a chorar, relata Marcos. Ensino, Simão morreu.
Você já se quebrantou a tal ponto de ter se arrependido das mentiras que você falou, das traições que você fez, da sua falta de entendimento, falta de valorização das coisas de Deus, por estar no caminho largo, longe da santidade que Deus tem para você, sem nenhuma colheita na sua vida, rede sem peixe, sem peixe, sem peixe. Você já caiu em si, em vez de ficar só perguntando, por que Jesus? Quando Jesus? Você já entendeu o como Ele trata, o que Ele espera no seu relacionamento, você e Ele, o que Ele tem para você, o chamado que Ele tem, as coisas que Ele quer que você faça. Às vezes é coisas mínimas. Você vai visitar alguém, estou falando de experiência minha, e você sente uma vontade de dar um presente, às vezes um bombom, um abraço. E aí, eu acho que é coisa minha e não dou. Eu sonho com aquilo. Não era eu. E aí eu fui aprendendo como que o Espírito Santo trabalha nas coisas pequenininhas, pequenininhas e grandes e grandes. Toda hora Ele está falando, faz assim, assim. Ele inclina seu coração para lá, para cá, para cá. Pedro mesmo vai falar, olha, antes eu ia para onde eu queria, né? Eu colocava o meu cinturão e eu ia para onde queria. Agora não, eu vou aonde o vento sopra, onde o vento do Espírito sopra. Ele morreu por meio do arrependimento. Ele conseguiu ver o que ele precisava ver, ele entendeu. Simão morreu. Cefas está pronto para receber a chave do reino que Jesus prometeu. Ele junto com a igreja já está pronto. Só basta ficar ali esperando a descida do Espírito Santo, que já vai começar. Cavastocomenês está pronto para colher, colher e colher, porque o treinamento foi morrer, morrer e morrer. Irmão, e o meu treinamento como é que é? É morrer, é morrer, é morrer. Irmão, isso aí não é só treinamento de obreiro, não, é para discípulo. Tem discípulo aqui hoje? É morrer, é morrer, é morrer e viver para Cristo. Quando você morre, aí o treinamento, o alvo vai ser colher, colher, colher na unção do Espírito Santo, segundo a palavra dele. Você vai andar colhendo, colhendo. O treinamento não para, ele continua, mas aí você cresce em colheita, 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 cresce, cresce, porque você passa a se alinhar. Você se submete, mas é pelo Espírito, é com a palavra e o Espírito. Encerramento do programa após a ressurreição, Jesus disse: Simão, tu me amas? Mas tu me amas, tu me amas? E Simão responde: sim, Senhor, tu sabe que te amas. E na terceira vez ele pergunta, ele se entristece, porque Jesus pergunta tantas vezes se ele o ama. E Jesus ali fala: apacenta as minhas ovelhas. Está entregando a chave do reino. Apacenta. O seu chamado é esse, você vai apacentar. Pode apacentar. Chegou a hora. Apacenta as minhas ovelhas. E ele dá a direção. Te cingirei. Nesse apacentar, quando você chega no prumo,
Você vai acertando, andando, crescendo em santidade. Ele vai revelando mais o que é que Ele tem para você, como vai ser. Ele diz: vou te levar a lugares que você não quer ir. Serei seu Senhor. E ele recebe o Espírito Santo lá em Atos. Ensino. Vitória vem após arrependimento, morte do eu. Quando você se torna sensível a toda boa obra que Cristo está fazendo em você. E ele chega num ponto-chave da vida dele. Grande colheita. E já como Cefas. Atos não fala de Simão. Simão morreu! Simão morreu! Agora é Cefas. Aquele que é pedra, porque ele é feito da pedra viva. É uma massa de pedra feita da pedra viva. Para um propósito maior. Simão morreu! Fabiana morreu! Tiago morreu! Presbítero Dailton morreu! Em Atos aparece Pedro, Cefas, prega com autoridade, faz milagres. 3.000 são salvos num dia. Grande pescaria. Lançou a rede. Chá! 3.000, primeira vez que ele pega. Aravachou como Aná e cantava, cheio do Espírito Santo. Aquele homem que quando estava nervoso e pesado, as pessoas corriam, né? Agora se juntavam para ouvir. Que se entregavam para o Deus dele. Aravachou como Aná e cantava, lavachava Aná. Anda no Espírito. Segue a instrução do Espírito de ir aos gentios. Primeiro ele reluta, mas o Senhor dá a ele uma visão de uma rede que tem todo tipo de animal, répteis, animais que a lei abomina, tem todo tipo de animal. E ele entendeu que ele tinha que liberar os apóstolos para as nações. Chega a direção do anjo enviado por Deus para tirá-lo da cadeia. Anda com milagres, como em Atos 12. Lidera os apóstolos e a igreja com sabedoria. Escuta, dialoga, pondera, exerce autoridade em amor. Exemplos. Debate sobre a circuncisão dos gentios. Ouve Paulo. Teve conflito antes, teve. Mandaram Paulo lá para a terra dele, mas faz parte do trabalhar de Deus na vida de Paulo. E chega um momento que o Espírito chega e fala: não, agora é para ir às nações, não é só Jerusalém. Ó a perseguição que eu estou mandando aí. Vai para as nações, vai. Pá, pá. Jesus manda a perseguição. Quando quer que a gente continue caminhando em outra direção, viu? Ele manda perseguição, que é para sair do lugar. Cavasco, comendo. Tem gente que está num lugar teimando. Perseguição já veio e você acha que não foi Deus. Cavasco, comendo e cantar. Jesus mandou a perseguição. E revelou, foram para as nações. Debate sobre a circuncisão. Reconhece e apoia o trabalho do missionário Paulo e dá cobertura e o cita em suas cartas. Glorifica a Deus até na morte. Perseguido por causa de Cristo. Crucificado. Morre igual ao seu Senhor. E eu creio que esse treinamento que ele teve pessoal com Jesus foi tão forte, já disse, né? Sustentou ele na cruz.
Eu creio que ele falou assim: vou beber desse cálice, igual o meu Jesus bebeu. Ele não ficou querendo cortar orelhas de soldado, perna de soldado, quando crucificaram. E ele já sabia que na ressurreição semeia-se corpo incorruptível. Vamos refletir agora, caminhando para o final. Você conhece, Vira, pessoas parecidas com seu irmão? Que você acha que Deus não vai salvar, que não tem jeito, é carrancuda, difícil. Quero te falar que Jesus vai salvar e vai usar, para você não desistir, para você orar. E Jesus vai usar com poder. Você se identificou com Simão em algumas das etapas do treinamento dele? Você se viu perdendo a fé? Você se viu falando coisas tolas para Jesus, querendo ficar só no conforto da igreja? Você se viu muitas vezes com medo de ouvir o que o Pai fala? Você conseguiu ver Jesus te revelando passo a passo como é o caminhar com Ele, o que Ele quer de você? Você conseguiu entender que tem algumas mudanças que vão te beneficiar, que você vai ter mais entendimento e você está alinhado? Você tem grande promessa de Deus em sua vida? Essa promessa, ela inclui uma grande colheita para o Senhor? Se ela não inclui uma grande colheita para o Senhor, você começa a duvidar dela. Porque a grande promessa que Deus tem para nós inclui colheita para o reino. Não é só para nós. E se Deus está falando, por exemplo, para te dar um carro, não é só para você usar com seus pais, com a família, com os necessitados, ir para evangelismo. As promessas de Deus na sua vida incluem o reino. Você tem respondido positivamente à semeadura dele? Está aberto para aprender com Jesus, crescer em santidade, andar alinhado com o querer dele? Se você falou sim, saiba que a grande colheita, ela vai chegar a seu tempo. Se você não tem respondido de forma aberta, positivamente, para o trabalhar de Deus na sua vida, se você está batendo aí o pé, quero ficar no caminho largo, não vou para o estreito, a sua colheita está longe. Está longe, você tem que recomeçar de novo com Jesus. Pode mudar. Como que eu vou andar crescendo em santidade, nessa semeadura, esse investimento que Jesus faz em mim? Aprendendo com Pedro, sem fé, eu vou semear vento. Eu preciso de ter fé. Eu preciso negar a mim mesmo. Não posso continuar tendo dificuldade de negar a mim mesmo. Prefere conforto do templo sem evangelizar? Isso tem que acabar. Então você vai servir a Deus, não é só vindo para a igreja e papinha, recebendo. Não, isso não é ser cristão. Nos últimos tempos, Jesus tem pressa para salvar mais e mais pessoas. Não ficar só no conforto do templo. Evangelizar. Fazer algo, coisas que você sabe que vão dar fruto para Ele diretamente. Você anda titubeando entre o espírito e a carne, ora é crente, ora não é. Isso tem que mudar. Não consegue entender que Deus está no controle de tudo, você tem que se posicionar.
E esse entendimento tem que fazer parte da sua vida. Às vezes você nega Jesus, apesar de amá-lo. Nega e não se arrepende, igual Pedro. Ou quando você nega, você chora. Você tem um entendimento do processo. Você tem dificuldade para arrepender-se e mudar de direção? Crente arrepende todo dia. Porque todo dia faz uma coisa ou outra que Jesus desagrada e tem que crescer. Tem que crescer. Se não é todo dia, é uma vez na semana, pelo menos. Se você já está num nível mais elevado de consagração, de santidade. Aleluia. Nós vamos estar orando agora, pedindo a ajuda do Mestre. Abaixa sua cabeça, entra no particular com Ele. Fala para Ele, volta para trás no slide. Fala para Ele que você quer ter mais fé. Que você não quer ficar no conforto do templo só. Você quer fazer coisas para Ele. Você quer dar fruto. Fala para Ele que você quer andar no Espírito. Qual é o ponto aí, qual é o ensinamento de Pedro? Olha aí, 7. Que você tem que trabalhar mais na sua vida. Fala com Ele. Entrega para Ele agora a sua dificuldade. Entrega a sua dificuldade. Pai, sobra com teu Espírito nos corações. Vai fazendo, Pai. Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, traz a memória dos seus filhos, Senhor. Traz arrependimento, Senhor. Entristece para a conversão. Que haja transformação, Pai. Ilumina os olhos do entendimento esta noite, Senhor. Porque nós queremos andar no chamado, sendo treinados para o Senhor e crescendo nessas áreas. Queremos aprender como teu filho Pedro. E se tiver área, Senhor, em que os seus filhos estejam precisando de um treinamento mais intensivo, pode intensificar, papai. Intensifica para a salvação. Intensifica para dar frutos, ó Pai. Cantei, vastou, comanai. Traz a fé, Senhor. Tira, Senhor, a dificuldade de nos negarmos a nós mesmos. E que seja fácil olhar para a cruz e fazer a vontade do Senhor. Senhor, que nós possamos, Senhor, ir evangelizar e não só ficar no conforto do templo, Senhor. Que nós possamos andar no Espírito. Você pode falando amém. Que nós queremos entender que Tu estás na direção e no controle. Ah, Senhor. E, Senhor, se te negamos em alguma vez, Senhor, nós queremos nos arrepender. Traz, Senhor, esse arrependimento genuíno, Senhor, em nós. Aleluias. Porque, Senhor, não queremos ter nenhuma dificuldade para nos adaptar e para mudar de direção. Pode mudar o slide. A gente falou do chamado de Pedro. Você sentiu que o Senhor te chama hoje. E você tem um chamado a realizar para Ele. E você chegou ao entendimento de qual é o seu chamado. Eu quero que você levante no seu lugar, que nós vamos orar para você. Cantei, varabachou, comanai. Para que você possa crescer nesse chamado, nesse entendimento. A igreja pode levantar, a igreja inteira. Aleluias. 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 Você que não aceitou ainda Jesus, que você não o segue, mas você entendeu que hoje Jesus te chama. Quem sabe Ele te chama pela primeira vez, pela segunda, e você tem relutado, não tem se entregado a Ele. Mas hoje você quer se entregar.
Quando você chegar na porta do céu, a única coisa que você precisa é ter aceito Jesus como teu Senhor. Sem Ele você tem condenação eterna. Você não sabe quando a morte vai bater na sua porta. Por isso que o ide de Jesus é tão urgente. Porque amanhã as pessoas podem não estar mais aqui. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Alguém quer aceitar Jesus hoje como seu Senhor e Salvador? Aleluias, aleluias. Eu quero chamar o pastor para orar pela igreja e depois o Arraian vai cantar a música. Pode ser aquela última que você cantou no louvor antes do dízimo. O que você acha? Ora pelo chamado de todos para o Senhor continuar a boa obra.